E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica bem legal para você. É um programinha que ele vai ajudar você a descobrir como é que está o seu HD, se ele está bom ou se ele já está mais ou menos ou podendo apresentar alguma falha no futuro, tá? É uma dica muito útil porque dependendo do resultado que ele mostrar para você, se o seu HD não está muito bom, provavelmente providencie um novo. Isso já vai te dar um certo tempo para você providenciar o seu backup, salvar todos os seus arquivos, antes que você seja pego de surpresa com ele parando de funcionar. E aí vai ficar as coisas muito mais difíceis de você conseguir recuperar os seus arquivos. Tá? Muitas vezes as pessoas falam que o computador está lento. Ah, meu computador não era tão lento assim, mas está lento, está ficando lento. E nem sempre essa lentidão ela está diretamente ligada a vírus, tá? Às vezes é o seu HD, o seu hardware que já não está funcionando muito bem, que já está apresentando falhas, né? Sinal de que vai parar a qualquer momento. Então esse programa é bem legal porque ele te ajuda a te prevenir quanto a isso. Você pode sempre estar utilizando ele, uma vez, duas vezes por ano, dependendo de como que é o seu uso no computador, né? Ah, eu uso o dia inteiro, meu computador fica ligado o dia inteiro, eu estou sempre baixando arquivos, excluindo arquivos e vice-versa. Então é sempre bom você pelo menos estar sempre testando o seu HD para ver como é que anda a vida útil dele, para não ser pego de surpresa. Então vamos lá, vou abrir um navegador aqui. Eu vou digitar aqui no Google o nome do programa, Crystal Disk Info. Vou dar um Enter. Tem a primeira opção que me aparece aqui, tá? Que é o próprio site do fabricante. Porém, aqui a edição que está aqui está em inglês. E na segunda opção aqui, logo abaixo, tem a opção do download em português, tá? Então tem a primeira opção, como eu falei, é o site do fabricante, porém o programa está em inglês e já tem uma opção aqui embaixo que o programa está em português, mais fácil para você. Esse programa, a gente só vai utilizar o executável dele, tá? A gente só usa o executável, ou seja, ele não vai instalar absolutamente nada no seu computador. Então não se preocupe com isso, que assim que a gente executa o programa, ele abre, você fechou, ele já fecha e acabou. Ele não instala nada no seu computador, tá? Então fique tranquilo com isso. Bom, como eu falei, nós vamos entrar aqui no site, nós vamos aqui na opção aqui, ó, versão mais recente. Eu vou clicar nela, esperar para fazer o download e vai ter aqui o botãozinho download. Você vai clicar nele, espera um pouquinho que ele vai fazer o download para você. Ele está fazendo o download aqui, vamos aguardar alguns segundos. É um programa extremamente leve, tá? Não vai ocupar nenhum espaço no seu HD e te ajuda a prevenir aí para você saber como é que anda a vida útil do seu HD. Pronto, ele já terminou de fazer o download. Eu vou abrir o local onde ele foi salvo, provavelmente na minha pasta downloads. Eu já tinha aqui outras versões que eu baixei. O programa vai estar compactado, então você usa o WinRAR ou outros programas descompactador da sua preferência. Eu vou clicar com o meu botão direito e vou pedir para ele extrair os arquivos. Eu já criei uma pasta na área de trabalho com o nome do programa só para facilitar, mas você pode extrair para onde você achar melhor, não tem problema nenhum. No caso aqui eu vou escolher a pasta que eu já criei na área de trabalho. Esperar ele fazer a extração. Já fez a extração dos arquivos aqui para a pasta, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, já fez a extração dos programas. Legal. Deixa eu fechar o navegador aqui por enquanto. Embora não vai fazer diferença nenhuma ele fechado ou aberto. Aqui vocês vão observar que eu tenho duas opções do programa, tá? Duas versões. A versão para quem está utilizando o sistema operacional 32 bits e a versão para quem está utilizando o sistema operacional 64 bits. Eu vou utilizar o de 64 bits, tá? Eu vou clicar com o meu botão direito e vou colocar aqui executar como administrador. Vou autorizar e ele vai me abrir o programinha, tá? Eu instalei um HD secundário aqui na minha máquina só para a gente fazer um teste. E conforme vocês podem perceber, ele está mostrando os dois HDs que eu tenho, o Drive C e o Drive D. O Drive C, você pode perceber que ele está em azul. E aqui embaixo já mostra aqui, ó, status de saúde, saudável. Ele vai mostrar a temperatura dele aqui também. E aqui do lado
ele vai mostrar para você quantas vezes ele já foi ligado e quanto tempo de uso, quantas horas de uso esse HD tem, tá? É bem legal esse programinha, como eu falei para vocês, dá para ter uma base bem legal. Então aqui no meu caso ele já foi ligado 7.193 vezes, num total de 76 horas de uso. Agora no meu Drive-in D, vocês podem perceber que ele já está em amarelo, ou seja, ele já está emitindo um alerta. Por quê? Provavelmente você, dependendo de como está o seu HD, você vai se deparar com 3 cores, ou azul, que consta que ele está saudável, vou até voltar aqui novamente, vocês vão ver aqui 100% saudável, ou amarelo, tá? Que ele já informa que o estado de saúde dele está em alerta, ou seja, ele já encontrou algum problema com esse HD, só que esse problema não vai, por enquanto, ele não vai impedir o bom funcionamento dele, mas é um problema que ele pode evoluir, tá, para um outro estado, e aí sim ele pode comprometer totalmente o funcionamento do seu HD e colocar em risco os arquivos que você tem salvo nele. Nesse caso aqui, ele está em amarelo, ele está informando para mim que o HD ele já não está nas suas melhores condições, tá? Ele ainda não está ruim, mas ele já deixou de estar bom também, ele está mediano, ele está funcionando, mas provavelmente, dependendo da quantidade de uso que eu usar ele, das tantas de vezes que eu usar, ele vai sim evoluir para uma outra opção que seria em vermelho. Eu não tenho aqui como mostrar para vocês porque eu não tenho nenhum HD também danificado, mas aí ele pode evoluir para a condição de ruim, né? Então, pedindo para você substituir o HD, porque provavelmente ele irá parar dentro de pouco tempo, tá? Nesse caso aqui, o meu está em alerta, ele já mostra para mim que está com algum tipo de problema, ele já localizou algum problema, provavelmente em alguma das suas partições, alguma coisa do tipo, mas ainda ele informa que eu posso continuar utilizando. Mas quando acontece assim de ficar em amarelo, né, alerta ali e tal, é bom você tomar cuidado, já evitar de ficar salvando todos os seus arquivos ali, ou providenciar um backup que seja em nuvem, aonde for, tá? Mas quando tiver nesse status aí de amarelo, alerta, já está informando para você que as coisas não andam muito bem, que ainda dá para seguir em frente, porém a probabilidade é que em pouco tempo ele vai evoluir para o estado de perda total, tá? No estado ruim, onde você não provavelmente vai estar correndo um alto risco de perder todos os seus arquivos e dados que você tenha dentro do seu HD. E aí a gente recomenda que seja feita a substituição do mesmo, tá? Aqui, nossa, comparando com o meu primeiro aqui, que é um SSD, ó, eu tenho 76 horas de uso. Esse outro HD que eu coloquei aqui, que é um HD que provavelmente ficou de alguma máquina de algum cliente aí que trocou o HD, ou por um maior, ou por um SSD. Olha a diferença, aqui ele tem 19.194 horas de uso e ele foi ligado 12.560 vezes. Então a diferença, né, gritante. E assim, mas André, isso aí depende de quanto a gente liga ou desliga. É bem que depende, mas é claro que assim, é um dispositivo eletrônico, ele pode dar problema mesmo. Quando você compra ele novo, ele pode apresentar problema. Ninguém tá livre totalmente disso. Mas claro, esse aqui, como é um HD de teste só, e como eu falei, eu tirei da máquina de um cliente, provavelmente porque ele substituiu por um maior, ou um SSD, o mais atual, mas assim, aqui, né, é só para teste. Você vai ver que é um computador que provavelmente ele fica ligado o dia inteiro, né? Para ter 19.000 e poucas horas de uso, é um computador que a gente deduz que ficava ligado o dia inteiro e uma boa parte da semana. Então já é algo que a gente tem que ficar atento, né? Quando aparece essa mensagem, para a gente já tentar salvar nossos arquivos em nuvem, que é uma forma segura de você salvar e guardar os seus documentos, seus arquivos, ou já providenciar um outro HD, né, um HD externo. Mas enfim, é isso. Esse programa era apenas para mostrar para vocês, ele é bem legalzinho, bem levezinho. Ele não instalou nada na minha máquina, tá? Eu vou fechar ele aqui, ó, e se eu entrar na minha pastinha lá e executar ele novamente, ele vai abrir novamente. Como eu falei, ele não instala nada na máquina da gente, tá? Não vai instalar nada na sua máquina. E assim, é um programinha que vai te ajudar a sempre estar acompanhando
a vida útil do seu HD, para ver como é que ele anda, como é que tá a saúde dele, se tá bem, se não tá, entendeu? Mas eu sempre falo, recomendo para as pessoas, tá? Sempre procure sempre fazer o backup dos seus dados, dos seus arquivos, porque do mesmo jeito que o meu HD principal, que meu SSD, ele tá mostrando como tá saudável, um belo dia ou amanhã, a hora que eu ligar, ele pode não funcionar novamente, tá? E esse que está mostrando em alerta ainda continua funcionando por mais uns anos ou alguns meses, né? Como eu falei para você, todo dispositivo eletrônico não tem como você prever se ele vai funcionar para sempre ou por um bom tempo ou não. Todos são passivos de dar algum tipo de defeito, independente se ele esteja numa boa condição ou não. Claro que o fato dele estar aqui, no caso do meu Driving D aqui mostrando um amarelinho alerta, já é alguma coisa que pode informar para nós, né? Que já pode mostrar para nós que tem a probabilidade dele ter problemas no futuro é bem alto. Então, se fosse um HD que eu utilizava, que eu usasse para guardar meus dados, meus arquivos, obviamente eu já ficaria preocupado e já tentaria salvar esses mesmos arquivos em um outro local ou em um outro HD, tá bom? Acho que é só isso. Espero que vocês gostem do vídeo aí. E se gostou, dá um joinha e clica aí para ajudar o canal, tá bom? Um abraço e tudo de bom.